Gravando. Agora é 5h30 da manhã. Passei a madrugada toda vendo alguns vídeos antigos, me lembrando de algumas coisas. Tô sentindo algo muito legal no meu coração. Já tava querendo gravar uns vídeos, voltar a gravar pro YouTube, então acho que hoje é um dia especial pra isso. Tô com bastante vídeo guardado de alguns rolês, umas viagens que a gente fez, mas acho que esse aqui tem que ser o vídeo de início. Hoje foi um dia muito especial, a gente terminou a nossa escola, a gente fez uma escola chamada Comunhão, que é uma escola com os fundamentos da nossa igreja, a ênfase que Deus deu pra nós. E foram 7 sábados, e o próximo vai ser o último de confraternização. Mas foi um dia muito especial. Hoje a galera sentiu no coração de orar por nós, de fazer um lava-pés comigo e com a Dê. Entregar algumas palavras proféticas sobre envio, sobre o início de algo. E acho que eu tô sentindo algo muito forte no meu coração, assim. Como eu falei, eu passei a madrugada agora vendo alguns vídeos antigos. Achei um canal meu antigo de quando eu saía pra evangelizar no terminal, nos mercados, no postinho de saúde. E é muito legal ver eu assim, bem maluquinho, tipo, com 18, 17 anos. Isso há, 10, 8 anos atrás. E a mensagem que tá no meu coração, eu acho que ela é essa, assim, de viver a presença 24 horas por dia. Nesses últimos meses eu tenho refletido no espírito, assim, cara, Deus já fez tantas coisas boas na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos amigos, no meu coração, no da minha esposa. Imagine se a gente começar a vivenciar essas coisas todos os dias. Às vezes a nossa rotina ela se perde um pouco por causa das contas, por causa do estresse, por causa da correria do dia, por causa de um monte de coisa. Mas o que ia acontecer com a nossa vida se a gente escolhesse todos os dias manifestar o poder de Deus? E eu tô com isso no meu coração, assim, sabe? Cara, esse ano eu quero me lançar mais, eu quero viajar mais, eu quero conhecer novas pessoas. Eu quero orar pelas pessoas, todo dia eu quero dar um abraço em alguém, abraçar alguém, orar por alguém, entregar uma palavra. Tá muito forte no meu coração isso, assim. A gente recebeu algumas palavras hoje e Deus colocou uma nação no meu coração, que é a nação do Japão. Engraçado que essa semana minha mãe falou pra mim assim, você nunca dormiu quando você era novo. Eu tenho problema de dormir até hoje, eu achava que era por causa da minha adolescência no mundão, vida louca. Mas no fim é desde a minha infância. Eu fiquei brisando assim, falei, cara, no meio da oração hoje me veio uma palavra assim, você vai pra terra das cerejeiras. Eu fui pesquisar, é o Japão, é uma nação que eu sempre brinco com a galera assim, que tem uma afinidade. Mas sobre isso assim, tipo, as pessoas que eu acompanho fazem anos, o Alessandro Vilas Boas, a galera do One, Luca Martini e outras pessoas Brasil afora, cara, os caras vivem isso todo dia. Tava vendo alguns vídeos antigos do Alê, assim, que eu admiro muito o Alê. E é legal ver, assim, que a vida desses caras é isso, tá ligado? A nossa vida é isso. Mas às vezes parece que, como a gente tá numa cidade um pouco mais afastada dos eixos do Brasil, como aqui na nossa cidade tudo é muito tranquilo, às vezes a gente esquece disso. Esquece de botar pra fora o que Deus tem colocado, palavras proféticas, a própria escola mesmo. Cara, a gente viveu esses sábados, eu fui o pregador de todos os sábados. E eu falo assim, meu Deus fez muito mais do que eu posso imaginar. Acho que eu tô 10 anos convertido com Jesus. E eu nunca fui tão profundo pregando como eu fui nessa escola. Eu vi Deus me renovando, vi Deus renovando os meus amigos. E isso é porque a gente tá, desde que começou o ano, com esse pensamento. Eu considero a galera bem apaixonada, profunda em Deus. Ninguém brinca de seguir Jesus aqui. Mas eu vi nesse começo do ano, parece que eles com um amor maior. Parece que a nossa igreja se mobilizou para viver um pouco mais sobre esse mover. E tem acontecido coisas muito diferentes, assim. Experiências com Deus, só que mais robustas, revelações na palavra, mas de uma forma diferente. E eu acredito que é porque a gente está todos os dias com a presença, todos os dias com o Espírito Santo, de uma forma que a gente nunca esteve. Talvez a gente tá lembrando do comecinho da nossa galera, que a gente tinha 18 anos, 15 anos, alguns, e a gente era muito louco por Deus. A gente vivia, a gente arrastava a cidade toda, sentia no coração, já ia fazer.
E hoje a gente pode fazer essas coisas, mas com uma mente mais madura, com um coração mais preparado, com mais histórias que nos respaldam. Então acho que eu gravo esse vídeo assim pra mim mesmo e pros meus amigos, mas pra registrar mesmo assim, cara, 2026 começou de uma forma diferente pra nós. Eu sinto assim que parece que Deus tá querendo que a gente bote a cara, não na internet, inclusive eu tô janeiro e fevereiro sem celular, eu vou ficar o ano inteiro sem celular, sem Instagram. Tava só querendo voltar a postar uns vídeos no YouTube e esse vai ser o primeiro. Mas eu acho que é isso, assim, essa mensagem que eu quero registrar aqui. O que aconteceria se você vivesse pra Deus? Cara, você já é cristão faz anos, eu já sou cristão faz anos, mas talvez a gente não gaste todos os dias com o Espírito. Talvez o dinheiro que sobra no final do mês, você não ora, Deus, o que eu faço com isso aqui? Igual eu ouvi uma frase do Canto esses dias. Cara, quantas vezes na semana você tira um dia só você e o Espírito Santo? Você aluga um quarto do hotel e fica orando, buscando só você. Eu achei isso muito diferente. Eu falo, cara, que doido, velho. Os amigos de Jesus, os doidinhos pelo Espírito Santo, eles estão sempre fazendo alguma coisa nova com o Espírito e a vida deles gira em torno disso. E eu falei pra galera hoje, inclusive, falei, galera, nossa vida é isso aqui, cara. A gente não liga pra dinheiro faz anos. A gente não tem confusões faz um tempo. Então, será que a gente não amadureceu o suficiente pra se colocar à disposição do Espírito e fazer o que Ele quiser? Será que a gente não amadureceu o suficiente pra voltar a fazer umas doideiras por Ele? Pra pegar uma grana, juntar, abençoar alguém ou sair na rua e, cara, por intermédio do Espírito, discipular uma pessoa, sabe? Eu não tô dizendo assim de ser aquela pessoa 1 milhão de tarefas, não, mas você fazer o que o Espírito te pede, mas você todos os dias esperar que Ele te peça alguma coisa. Então acho que essa mensagem tem queimado muito no meu coração e eu quero viver isso, sabe? Eu tenho conversado com a Dê, que eu quero viver essas coisas. Tipo, eu quero fazer o que o Espírito tem falado. Cara, eu quero lançar meu livro, que faz tempo que ele já tá pronto, o livretinho eu não lanço. Lançar em português, lançar em inglês e agora talvez em japonês também. Lançar uns vídeos no YouTube falando sobre o Evangelho. Sabe? Fazer coisas que você tá sentindo no coração e não esperar o fruto, não esperar que o vídeo... Esqueci como fala... Tô longe daqui, que eu fico até meio esquecendo os termos. Mas que o vídeo viralize, lembrei. Sabe, você fazer algo sem esperar o que vai acontecer, só fazer porque o Espírito colocou no seu coração. E eu acho que Deus tem trazido essa cultura pra nossa casa nesses tempos agora. É como se fosse assim, eu preparei vocês, vivam pra mim. Longe do meu mover, vocês vão morrer com o tempo, então vivam pra mim. E acho que essa madrugada isso tá latente no meu coração, como não teve todos esses últimos meses, 5, 6 meses que eu tô com essas coisas na mente. Acho que hoje, assim, Deus parece que Ele tá tipo, viva pra mim, filho. Pregue, profetize, escreva, grave, sem pensar no que vai acontecer, só viva pra mim. Então eu queria deixar essa reflexão, assim, pra mim mesmo ver, pros meus amigos que vão assistir, e pra vocês que tá aí também de surpresa. Cara, o que aconteceria se a gente que já vive por Deus por tanto tempo, já se entregou pra Ele, cara, e se a gente deixar as notícias pro outro lado? E se a gente deixar os problemas e, cara, focar no Evangelho? Imagina se todo dia você orasse por alguém, se todos os dias você lesse um livro, se todos os dias você lesse a Bíblia, se todos os dias você ligasse uma câmera e começasse a falar do que você tá sentindo só pra jogar pra fora, o que aconteceria? Sabe, eu creio assim que Deus tá levantando uma geração de pessoas que vão viver incansavelmente pela sua voz, sabe? Não numa espécie de vamos trabalhar para Deus até se matar, não, mas vamos viver junto com Jesus toda hora. Sentiu no coração, abraça alguém, sentiu no coração, diz que ama alguém, profetiza por alguém. Imagina viver esse reino 24 horas por dia, a ponto de não deixar notícia alguma, assunto nenhum tomar teu coração. Imagina se você ficasse uma semana assim, sem pensar pequeno como a sua mente e a minha mente pensa às vezes, sem olhar para coisas simples do dia e deixar com que aquilo fique horas na nossa mente. Imagina viver só pelas coisas do Espírito. Eu creio assim que muitos de nós já somos maduros
mas talvez precise desse chacoalhão, assim, de olhar um pro outro e falar, cara, vamos viver a todo momento por Deus. Vamos acordar e já ler e orar, ir pro trabalho e falar, mano, eu vou mudar meu trabalho hoje. Sabe, coisas que talvez a gente hoje vê como clichê. Falar que Jesus ama alguém, abraçar alguém, parece que com o tempo essas coisas ficam tão distantes, parece que a gente fica muito bom pra fazer coisas simples, mas não, é só falta de costume. Então eu creio assim que, eu até conversei com os meus amigos, mandei um texto lá pra eles agora no grupo da igreja, e eu acho que eu tô queimando por isso, assim, sabe? De viver pra Jesus, cara. Viver, assim, fazer a minha finança, igual a gente pregou hoje na última aula sobre doutrina apostólica. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre isso. E eu falei assim, ó, por que sempre que a presença de Deus se manifesta, a presença está envolvida com ofertas? Se Deus é espiritual e não precisa do nosso dinheiro, mas por que sempre tem ofertas no meio? Sabe por quê? Porque quando a gente oferta a Deus, seja o nosso dinheiro, seja as nossas habilidades ou o nosso tempo, Ele entende que a gente está fazendo coisas que são mais valiosas pra gente. Então, no campo do que é valoroso para nós, quando Deus pede uma oferta e a gente oferta, Ele entende que a gente está amando Ele acima dessas coisas. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas enquanto Ele recebe o nosso dinheiro, Ele analisa o nosso coração. Deus não precisa das minhas habilidades, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas enquanto eu entrego as minhas habilidades para Ele, Ele vê que eu amo Ele. Então, por isso que a presença está sempre junto com a palavra oferta. Toda vez que Deus aparece, alguém na terra está ofertando alguma coisa, porque essa é a forma de Deus olhar para nós e falar assim, cara, mostra para mim que eu sou importante para você, e você vai ver o que eu posso fazer aí embaixo. Então eu tenho sentido muito isso. A gente finalizou com essa frase hoje, um coração hospitaleiro e um coração de oferta. Que a melhor oferta que você pode dar é que a sua vida seja um bom hospedeiro para o Espírito Santo. Imagina você deixar de viver a tua vida, os teus sonhos, as tuas coisas para dar lugar para Ele. Você ser um hospedeiro da presença, essa é a melhor oferta que existe. Então imagina, se todos os dias você falar, Espírito Santo, eu quero viver com você, eu quero viver as coisas do reino, eu oferto as horas do meu dia para o Senhor. Cara, eu tenho certeza que incontáveis coisas vão começar a acontecer, porque a melhor oferta é aquele que entrega o tempo, o vigor, as habilidades para o que Deus quer fazer. Então o reino do Espírito começa a se manifestar na terra por causa de você, através da sua vida, através de você, né? Eu acho que é isso, assim. Até falei pra galera, ofertar não é dar dinheiro. Cara, ofertar é quando você sabe que algo te custa muito e você fala, Deus, o Senhor é muito melhor do que isso, eu uso isso pro Senhor, para que o Senhor veja que eu te amo. E ser hospitaleiro, ser um bom hospedeiro, não é só receber alguém para tomar um café. É você receber alguém, mas dando lugar pro que Deus quer fazer. Eu acho que essa é a mensagem da doutrina apostólica. É nós sermos ofertantes da nossa vida para Deus, bons hospedeiros da presença. Imagina se todo cristão, ao invés de pegar Deus e o poder que Deus tem para mudar a própria vida e ser abençoado, pegar e falar assim, Deus, eu quero que o Senhor tire os meus sonhos do meu coração e me dê os seus. Imagina, não faz sentido Deus abençoar a minha vida e a tua vida financeiramente, abençoar teu casamento, abençoar todas as áreas da sua vida, sendo que as pessoas ao seu redor não conhecem Ele. Não faz sentido. Não faz sentido Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade tão maravilhosa. Não faz sentido eles te ajudarem a ter uma boa vida, sendo que a sua boa vida não comunica o Evangelho. Então, isso nos leva a ver assim, cara, qual que é a rotina dos apóstolos? É ver o poder de Deus toda hora sendo manifestado. Qual que era a rotina da Bíblia? Esses caras, eles não eram religiosos. Eles não eram, tipo assim, não tinham palavras, eles não falavam só por falar, eles viviam aquilo. E eu tenho sentido do Espírito Santo, assim, nesses meses. Cara, só vive o simples, e o simples é maravilhoso. Lê, ora, conversa, ama, perdoa. Cara, só faça as coisas e veja Deus fazer através de você. O problema é quando às vezes o nosso dia é tão cheio que a gente deixa de fazer essas coisas. Então acho que esse vídeo aqui é um convite assim mesmo,
para que a gente volte a participar da vida de Deus, sendo bons hospedeiros, cedendo tempo, habilidades, cara, que Deus consiga através de nós manifestar o coração dele. E essa é a coisa mais feliz do mundo. Eu lembro quando eu me converti, eu não entendia por que os crentes eram felizes. Que eu falava assim, cara, vocês estão perdendo dinheiro, estão tratando vocês mal e vocês estão amando a pessoa. Cara, que bom que tem em ser crente, eu ficava pensando. Não chegava a externar, mas pensava. E hoje eu entendo assim, ó, existe uma sensação viva no coração quando você está de bem com Jesus. Existe um sentimento palpável mesmo no nosso coração. Quando o Espírito te pede alguma coisa e você faz, abraça tal pessoa, dá um conselho, manda uma mensagem, lê um pouquinho, pega esse livro. Cara, você sente assim, você fala, uau, é isso que eu quero. E hoje eu consigo entender. Nesses anos que eu tenho vivido, eu consigo entender, assim, que servir a Deus traz uma plenitude pro nosso coração que, mano, eu nunca senti em nenhuma outra coisa. E olha que eu já vivi bastante coisa. Mesmo sendo novo, já provei de muitas coisas. Mas a presença de Deus é diferente. Então, eu quero registrar isso em vídeo aqui. Cara, para que Deus, ele consiga clarear os nossos olhos, limpar o nosso coração, e a gente volte a participar do que ele está fazendo no dia a dia. Eu creio que isso serve para o novo convertido, serve para o pastor, serve para pessoas mais velhas. Cara, participe do que Deus está fazendo, para que a plenitude dele, e só ele pode gerar isso, que essa plenitude volte a morar no seu coração. Então é isso, eu vou começar a gravar alguns vídeos aqui, mas o primeiro tinha que ser esse. Um desejo de servir e amar a Deus diariamente, que vem do Espírito Santo e não vem do homem. Então, se o desejo de amar e buscar a Deus e fazer a sua vontade não vem do homem, não vem de mim e vem do Espírito, então quer dizer que esse desejo que veio do Espírito, cara, vai conseguir tocar o coração de Deus e vai me gerar algo que só o Espírito seria capaz de gerar. E eu creio que essa é a cura das nações. A presença de Deus enchendo o nosso coração, e só Ele consegue fazer isso. Seja do novo convertido, seja do que não gosta de Deus, seja do pastor, seja do tiozinho que faz 50 anos que é cristão. Se a gente perder de participar do que Deus está fazendo, das obras dele, de receber palavras dele, o nosso coração começa a ser esvaziado da vida de Deus. Imagina você na igreja, você vivendo o evangelho vazio da vida de Deus. Então, cara, vamos voltar a participar do que ele está fazendo, a ponto das nossas finanças, nossas habilidades e tudo que for valoroso para nós. Ser circunvizinho junto com o amor que a gente sente por Deus. Todas as coisas que existem em nós, ao redor da glória de Deus, ao redor do que Deus está fazendo. Cara, uma vida servindo a Deus e sendo cheio por Ele, meu Deus do céu. É isso. Deus abençoe, não perca tempo, ganhe tempo. Tenta viver 24 horas a sua fé. E quando você não conseguir, peça perdão, explane para quem anda com você, mas tenta de novo amanhã. Pode parecer uma coisa muito simples, mas cara, é o simples que vai construindo algo profundo. Então é isso. A presença de Deus 24 horas por dia. Beijão.